Gente, agora a gente vai pro último pecado, e esse ele meio que resume todos os outros, e vocês vão entender. Davi, na tela agora, Apocalipse 21:8, meu irmão. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo, que arde como enxofre. Esta é a segunda morte. Para aqueles que dizem que o cristianismo não condena, que é fofinho, para os universalistas que dizem que todos serão salvos, aqui diz, e a primeira frase é os covardes. Quem são os covardes? Os covardes são aqueles que não têm a coragem de abandonar a impiedade desse mundo e se render à crença em Jesus Cristo. Todos eles são covardes. Aqueles que eles batem na mesma tecla e insistem em crer nas suas próprias forças e não creem na misericórdia e no amor. Aqueles que creem demasiadamente em si, na sua própria justiça e na sua própria piedade, são covardes. Aqueles que não estão dispostos a renunciar pela graça e pelo amor, renunciar pelo próximo, renunciar pelo bom viver em sociedade. Estes são os covardes. E os covardes não herdarão o reino do céu. Jesus nos incentiva a abandonar tudo que conhecemos, tudo que gostaríamos, para segui-lo, tomarmos a cruz sobre nós, assim como ele o fez, e segui-lo. E qualquer um que não faz isso é um covarde, porque ele prefere viver no conforto do mundo, mas na mentira, ao viver no desconforto do Evangelho. Mas no desconforto, o caminho estreito, sim, mas que leva à salvação. Bom, muito bem colocado, João. E acredito que o que se encaixa perfeitamente no que você falou sobre as coisas deste mundo. Eu não sei se você vai assistir aquele filme de Saulo de Tarso, onde... Não, nunca parei de assistir, mano. Só vi uns vídeos. É de Paulo. Sim. E Paulo ele faz uma comparação, né? O ator ali faz uma comparação de um mar. O mar, a gente tem um oceano. O oceano é o reino de Deus, é a vida eterna. E o homem tem a possibilidade de mergulhar nesse oceano. Sim. Só que o que o homem faz? Ele pega a palma da sua mão, pega a água, um pouco de água, e essa água escorre pela sua mão. Ele fala, essa água é a vida humana. E ele fala assim, o homem prefere o pouco de água que corre da sua mão do que um mar abundante que é o reino de Deus. O ser humano ele prefere, e isso está logo depois do textuário da Bíblia e do Evangelho, que é João 3,16. Em seguida, no 17 e no 18, diz que o ser humano amou mais as trevas do que a luz. Eles amam mais a mentira do que o engano. Eles amam mais a fofoca. Eles amam mais o engano. Eles amam mais a mentira, o endividamento. Eles amam mais a preguiça do que a piedade. Eles amam mais fazer aquilo que é errado do que o que é certo. E é por isso que eles serão condenados, Washington, ao lago. Porque eles amaram esse presente século. Eles amaram a impiedade. Eles amaram satisfazer os desejos carnais mediante a qualquer coisa. Ou seja, eles preferiam satisfazer a sua carne ainda que aquilo prejudicasse a outros. Quantas nações destroem outras apenas por destruir? A troco de nada. A troco de nada. Quantas pessoas preferem dar dinheiro para prostitutas de internet do que sustentar a sua própria família? Vocês notaram algo? Todos esses pecados, preguiça, gula, fofoca, mentira, endividamento e covardia, sempre está voltada para o eu. Eu. Tanto que a parábola que Jesus ilustra, da pessoa que construiu lá o seu armazém,
e teria muitos bens para muitos anos, tudo era eu vou ter, eu vou fazer, eu vou construir, nada é pro próximo. Nada. Tudo é para mim. Perfeito. Perfeita colocação. Nada é pro outro, é tudo para mim. Eu sou bom, eu não preciso de um salvador se eu mesmo posso me salvar. Essa é a premissa de muitos satanistas também, que eles dizem, né, que Jesus disse, vós sois deuses, então podem salvar a vós mesmos. Os satanistas dizem que alguns livros foram tirados do Concílio de Niceia, e esses livros diziam que nós podemos salvar a nós mesmos, sendo que todos os evangelhos são ao contrário disso. A Bíblia inteira é ao contrário disso. O Antigo Testamento mostra dezenas de homens que falharam para mostrar que o abandono de Deus, não as leis, o abandono de Deus, leva o ser humano a ser o mais depravado possível, não poupando mulheres, não poupando crianças, não poupando animais, não poupando cidades, não poupando nada em prol da satisfação própria. O que a gente trouxe aqui é: viva como Cristo viveu. Viva em prol do outro. João, eu tenho que viver em prol do outro. Por que não? Por que não ter uma vida de piedade? Ai, João, mas o outro vai passar a perna em mim. Jesus foi traído, Paulo foi traído, muitos homens de Deus foram traídos. Mas é melhor você ser traído e tomar o prejuízo, mas ter a vida eterna, do que você ser o traidor. Todos aqueles que têm medo de participar do sofrimento não são dignos da vitória. Sabe aquela mina que só quer o cara milionário e que não quer aquele cara que sofreu? Ela não é digna. E assim Cristo vem a nós e nos faz dignos, não, mas Ele nos justifica, nos levando aos céus pela sua misericórdia. Mas para isso é necessário abandonar os nossos conceitos, os nossos pensamentos e nos render diante da graça que é irresistível aos eleitos. Vem comigo para o último texto, né, Washington? E mais, não somente nós abandonamos Deus, mas Deus também abandona o ser humano. E eu quero que vocês reflitam nesse texto que o João vai ler agora, para a reflexão de vocês. Davi, último texto do podcast, Romanos, capítulo 1, versículo 28 ao 32, diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventando maneiras de praticar o mal. Desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Nós estamos aqui porque nós não somos covardes. A gente poderia estar na nossa casa, sinceramente, não se expondo. A gente pode perder muitas coisas por causa desse vídeo. De fato, muitas coisas, tá? A gente pode perder promoções em empregos, tá? A gente pode perder cargos, a gente pode perder grana, a gente pode perder o amor de familiares, mas nós sabemos que a gente não vai deixar a aguinha escorrer nas nossas mãos. Pregamos o Evangelho e doa quem doer, principalmente a nós, que quem mais dói somos nós. Mas que o Senhor Jesus Cristo, através da sua doce palavra, nos corrija e leve a sua palavra aos seus corações.